Olá, sou a Denise. Hoje eu venho aqui falar com você sobre um tema bastante importante, que é a gestão financeira. Então, com muito prazer, aí com muito entusiasmo e comprometimento, irei falar desse assunto hoje. Conforme vocês já sabem, o- eu sou contadora, sou administradora, tenho duas pós-graduação em controladoria e também em gestão tributária. Sou também proprietária aqui do escritório JA Contabilidade e Assessoria. Sou também especialista na área tributária e financeira e também sou prof. Universitária. Inclusive, tenho também mestrado na área de auditoria e gestão empresarial. Então, a gente vai conversar hoje sobre um tema bastante falado, bastante comentado, e é a dor de quase que todos os clientes. Diariamente eu vou assessorar, diariamente eu vou mentorar. Hoje eu presto muita mentoria na área financeira, muita consultoria, e é o tema assim que todo mundo fala. Ai, Denise, como ganhar dinheiro, como ser mais lucrativo, como ter mais lucratividade, como desburocratizar e ser lucrativo. Então, hoje, principalmente você aí que tem o seu supermercado, que tem a sua loja, que tem aí a sua empresa, você precisa saber que a gestão financeira ela faz parte do processo da sua empresa. Ela não é mais uma incógnita ou algo necessário, ela já é algo indispensável. A necessidade dela é indispensável. Se você não tem uma gestão financeira, você caminha no escuro, você não tem números claros, não tem resultado positivo, e se tiver lucratividade sem controles financeiros, sem uma gestão eficaz financeira, é porque daí realmente a sorte te acompanha. A gente assessora, mentora muitas empresas, inclusive aquelas que estão começando, o MEI, por exemplo. Você que está começando o seu MEI, você que está começando a sua pequena empresa, média empresa, grande empresa, independentemente de porte, você precisa implantar já. Começando o negócio, é até mais importante já iniciar com a gestão financeira implantada, para que você saiba, olha, esse mês eu faturei tal valor, mas eu tive tal custo, esse custo ficou alto, esse custo ficou dentro, ficou compatível ou não com a minha operação. Então você precisa entender, você precisa saber que a gestão financeira é algo indispensável no teu negócio. Independente se você já tem a sua empresa, o porte, o regime tributário, não importa se ela é simples, nacional, se ela é MEI, se ela é uma lucro real presumido. A gestão financeira ela vem exatamente para te mostrar onde que está o teu pecado, aonde que está exatamente o quesito que não está deixando a sua empresa ser rentável, que não está deixando você ser um empresário lucrativo. Então, vamos conversar hoje sobre esse assunto que eu acho que é algo bem necessário. Desde quando se inicia um negócio, já é necessário a gestão financeira, porque ela auxilia exatamente você combater aquilo que está impedindo de você atingir o seu resultado, de você atingir sua meta, seu objetivo. Então, não adianta, às vezes, você querer ficar aí enxugando gelo, se você não combate o problema que causa o prejuízo ou que causa a lucratividade não ideal que você desejaria, é exatamente fazendo isso, entendendo a operação, entendendo os seus custos, cada despesa, seja um pedágio de R$ 13, você precisa saber olhar, olha, eu tive isso aqui de custo, esses custos ficaram muito altos para a minha operação, ou eles estão compatíveis, eu tenho que reduzir, eu consigo manter esse funcionário, enfim, a gente precisa ter essa claridade para esse esquisito, para a gente conseguir ter resultado financeiro. Empresas que têm controles financeiros, empresas que têm gestão financeira, elas lucram 5, 6, até 10 vezes mais do que uma empresa que tenta fazer com a força do braço, no machado e caminhar no escuro. Certo, gente? Então, a importância da gestão financeira é exatamente isso, fazer com que você enxergue aquilo que está inadequado no seu financeiro aí. Eu trago aqui também alguns benefícios da gestão financeira, não irei ler todos eles, mas o principal é na tomada de decisão, para que a empresa, com a gestão financeira, com os controles financeiros, ela possa decidir, opa, eu posso ou eu não posso fazer essa compra. Esse investimento é muito alto para a minha operação, eu não consigo fazer. Ah, brilhou o olho, vi um carro, quer comprar. Não, a minha gestão financeira, o meu planejamento financeiro já está muito claro que eu não posso fazer essa aquisição, que agora não é o momento de eu investir.
Então, a gestão financeira é exatamente isso que ela vai trazer para vocês. E aí, a gente chega nos pontos mais importantes, que não pode faltar. Quando se fala ter controle, muito se fala isso, principalmente, né, nas redes sociais, controles financeiros. O que é controle? O que é gestão financeira? É exatamente ter os demonstrativos, acompanhar os indicadores. Por exemplo, aqui um indicador, um demonstrativo indispensável aí no seu mercado, na sua loja, é o fluxo de caixa. Por quê? Porque o fluxo de caixa ela tem várias funções. O fluxo de caixa ele vai evitar roubo, desvio, perda. Ele vai principalmente evitar rupturas. O que é rupturas de caixa? Eu vejo isso todos os dias nas empresas, tá? Um dia tem 100 mil de disponível e tem só 10 mil de conta a pagar. Outro dia é o inverso. Ela tem só 10 mil de disponível entre as contas e o caixa dela e ela tem 100 mil de conta, de boleto para pagar. É exatamente isso que o fluxo de caixa vai evitar, essas rupturas. Por que isso acontece? Por que as rupturas de caixa acontecem? Exatamente porque o compras não está conciliado com o financeiro, eles não estão alinhados, eles não se conversam, eles não têm intimidade, porque o compra, quando ele vai fazer qualquer compra, ele tem que olhar, vai vencer em 3 parcelas, vai vencer em D mais 2, D mais 10. Só que o dia que vai vencer essa parcela, o meu caixa já não está comprometido? Não é no dia que vai vencer a folha de pagamento, não é no dia que vence o adiantamento de funcionários, não é no dia que vence os impostos, os encargos, não é no dia que eu já tenho uma parcela de um financiamento bancário ou que eu já tenho uma outra conta alta para pagar. Então, quando não se tem esse alinhamento entre compras e financeiro, acontece exatamente essas rupturas de caixa. Um dia tem mais dinheiro sobrando e menos conta para pagar, e outro dia o inverso. Um dia tem que ir lá correr, pegar limite do banco, outro dia devolve o limite porque sobrou. Então, gente, o fluxo de caixa, ele visa principalmente evitar as rupturas. Para que você saiba, o compras, ele tem que conversar com o financeiro. Olha só, eu estou fazendo uma compra aqui, vai cair no dia tal e tal. Será que eu posso fazer essa compra para começar a conversa? O dia que vai vencer as parcelas, o caixa nosso vai conseguir honrar? Então, gente, é necessário que o compras e o financeiro aí da sua empresa estejam alinhados, para que você consiga, óbvio, dar, né, maior rentabilidade para a empresa. Agora, se o compras e o financeiro não estão alinhados, o nosso fluxo de caixa não vai adiantar também, porque o compras precisa olhar o fluxo de caixa, precisa perguntar para o financeiro se aquilo é possível, se aquela operação que ele pretende fazer, se não vai impactar, se não vai trazer outro problema para a empresa. Certo, gente? Lembrando, o fluxo de caixa sempre vai ser por competência, por regime de caixa, data de recebimento e pagamento, não é por competência, tá, gente? Então, muito cuidado aí que o regime de caixa sempre vai ser recebimento e pagamento, data de recebimento, data que pagou, tá? Não é por regime de competência. Diferente, né, do DRE, do demonstrativo gerencial que a gente vai ver agora daqui a pouquinho. Então, implantem fluxo de caixa. Geralmente, os sistemas de vocês já têm isso implantado. Caso vocês trabalhem com um sistema que não tem fluxo de caixa, a gente aqui tem, ajuda vocês a montar, tem modelos de planilha. Eu, particularmente, não gosto muito. Se vocês já têm um sistema, eu não gosto de ter mais planilhas anexas, né? Então, o bom já é fazer tudo no sistema, mas caso o sistema de vocês não possua um fluxo de caixa, apto aí para a tua empresa, ou você não saiba parametrizar, você não saiba configurar, ou não saiba mexer, ou não saiba saber como operar, como que funciona, a gente aqui também dá esse auxílio para vocês. Inclusive, temos planilhas, caso você não tenha sistema para ter esses controles. Certo, gente? Então, o fluxo de caixa ele é indispensável. Tudo que você paga, seja um pedágio de R$ 3, tem que estar ali com a data que foi paga, com o valor, para que foi pago, o histórico, né, que diga para nós referente ao que é. E também, né, gente, para evitar também daqui a pouco que tu pague 2 vezes a mesma conta, ou para evitar, de repente, até desvios, né, enfim, isso acontece muito também. Então, o fluxo de caixa é indispensável, é o primeiro demonstrativo que a gente precisa estar implantado 100% na nossa empresa. Independentemente se tu está começando, se é um negócio pequenininho, mas eu só tenho 10 mil de venda, mas eu tenho 5 milhões de venda. Em ambos é necessário. Agora a gente vai falar também do segundo demonstrativo que eu auxilio muito que as empresas tenham, que é o DRE. É um demonstrativo de resultado. O DRE, ele é pelo regime de competência. Então, o DRE, ele vai demonstrar exatamente as receitas
O que que é receita? Não quer dizer que seja só o faturamento. Pode ser faturamento, às vezes tem empresa que tem as vendas e tem outras receitas não operacionais. Por exemplo, tem um prédiozinho alugado ali no centro. Aquele aluguel é uma receita não operacional da empresa, mas entra aqui também no resultado. Às vezes tem uma aplicação financeira lá no banco. Aquele rendimento daquela aplicação financeira também é uma receita e precisa estar contabilizado aqui no DRE gerencial. O DRE gerencial, ele vai demonstrar para vocês toda a receita da empresa, seja faturamento ou outras receitas também. Ele vai demonstrar o CMV, os custos variáveis, todos os custos da empresa ele vai demonstrar para vocês, e também as despesas fixas, tá, gente? Ele vai pegar receita, que é o faturamento, menos despesas variáveis, tá? E custos variáveis, que é o CMV, que é a compra, tá, gente? E depois menos todas as demais despesas fixas, e lá embaixo ele vai dar lucro ou prejuízo. E aí, se for prejuízo, a gente precisa, né, tomar decisões, analisar o que está fora, qual custo está muito alto, o que a operação não está suportando para gerar aquele prejuízo. E se der lucro, a gente também precisa analisar o lucro, se é o lucro ideal para a tua empresa. Porque tem empresa que o histórico dela, conforme a atividade, conforme o próprio histórico dela, ela tem capacidade de lucrar 8,5%. E ela está lucrando 2, 3, 4%, 5, 6%. Então, isso também não é só, estou lucrando, tá legal, sobrou, deu para mim pagar as contas, ok. Não, gente, não é sobre isso. A gente precisa saber também se a lucratividade que está sobrando é ideal. É o que a gente auxilia para você, se está dentro do indicador padrão que a gente recomenda, tá? E cada custo, cada despesa tem um indicador. Um simples aluguel, que é em torno de 1,5% do faturamento, uma simples energia elétrica, que também é entre 1,5% do faturamento, mas todas as despesas, cada uma separada, tem um indicador padrão que a gente indica para vocês, esse custo aqui, essa despesa não pode ultrapassar esse montante aqui. Então, a gente precisa analisar o DRE gerencial, ele é muito necessário. Ele é tão necessário quanto o fluxo de caixa, se não mais, que é para você saber se tu está sendo lucrativo ou não. Porque às vezes as empresas vêm, eu estou conseguindo só pagar as contas, mas ele não sabe se ele está lucrando, ele não sabe aonde que está o pecado dele, ele não sabe qual daquelas despesas que está fora do indicador padrão, por isso que não está possibilitando a lucratividade ideal. Porque às vezes tem que realmente fazer meta, objetivo para faturar mais, mas às vezes nem que fature mais, não vai ter lucro igual. Muitas pessoas acabam confundindo, se eu faturar, eu vou lucrar. Não, não é sobre isso. É sobre você estar organizado. E para você estar organizado, para ser lucrativo, primeira premissa, estar organizado, ter estrutura organizada. E para isso você precisa ter o DRE gerencial, acompanhar. O DRE gerencial, pelo menos uma vez no mês, você precisa olhar quanto que eu vendi, qual foi a minha compra, qual foi meus custos variáveis, qual é meu custo fixo, qual eu posso diminuir, por que eu não atingi a lucratividade ideal. Certo, gente? Então, o DRE gerencial, caso vocês também não tenham aí no sistema de vocês, que a maioria dos sistemas já tem isso, basta que você configure e alimente, a gente tem aqui também planilhas para vocês fazerem, até eu deixo aqui no material um modelinho, tá? É um modelinho simples, básico, bem tranquilo, tá? Eu nem vou me deter muito nele, porque é só um modelo mesmo, certo, gente? Aqui mesmo eu dei um modelinho para vocês, de um cliente que teve uma venda no mês de 680, uma compra, né, um custo, um CMV, tem empresas que a indústria é o CPV, né? Prestadora de serviço geralmente não tem o CMV. Então, essa empresa que era um supermercado, ele teve aí um CMV de 70%. 70% de CMV é ótimo, é muito bom. A compra, ela pode chegar até 70%, o ideal é 69%. Ela teve um lucro bruto de 30%, a venda menos a compra, né? 30% de lucratividade bruta é muito bom, o ideal é até 31%, mas 30% também está dentro do padrão. E aí ela teve várias despesas fixas, tá, gente? E aí o total das despesas fixas dela aqui, 51 mil nesse mês. E aí sobrou um lucro líquido aqui de 152 mil. O lucro líquido ficou excelente, o lucro líquido que a gente
recomenda para vocês é entre 8% e 8,5%. É claro que às vezes a empresa faz investimento, isso e aquilo, daí não sobra isso lá no caixa, né? Mas o ideal seria realmente um lucro líquido de 8%, depois que paga todas as contas. Quando eu falo lucro líquido, é depois que você pagou todas as contas. Para você aí, por exemplo, supermercadista, farmacêutica, é entre 8% e 8,5%. Tá? Então, se você está com lucro final, lucro líquido final, de menos de 8%, se preocupe porque algum custo teu está maior, as margens tua podem não estar certinhas, markup, ou então você vai ter que desenhar em metas e objetivos aí para faturar mais, certo, gente? Conforme eu disse, então, o DRE ele vai apresentar todas as receitas, vai apresentar todos os custos, todas, mas todas as despesas fixas também, tá? E aí aqui eu deixo também para vocês, tá? Alguns indicadores, vou deixar alguns, mas a gente tem bem mais, tá, gente? As compras de mercadoria, que é o CMV, ela pode chegar até 69%. Se ela chegar em 70%, opa, luz alta, já acendo a luz vermelha, tá, gente? Então, o CMV é algo que vocês, é a primeira coisa que vocês precisam analisar, compras versus venda. Quanto que tá dando o percentual da minha compra comparado com o meu faturamento? E assim, eu vou dizer para vocês, eu auxilio todos os dias, e é um dos indicadores que geralmente está errôneo nos clientes. Geralmente a compra é 73, 78, 80, até 85%. E aí não tem lucro. Não tem lucro porque uma conta de padeira eu faço aqui com vocês, de 100% do meu faturamento. Se eu consumir 70% de compra, sobrou 30%. O mínimo que, por exemplo, um supermercado, uma loja aí tem de custo fixo é 20%. Aí sobrou 10, 70, 100 menos 70, menos os 20, sobrou 10. Esses 10% é para ser o lucro, é para ser alguma coisa mais que acontece ali no mês, a reserva, o investimento, enfim. Se a tua compra está dando 80%, tu não tem mais lucro. Se a tua compra ultrapassou 70% e está 80%, tu não vai ter lucratividade, ou pelo menos não vai ter a lucratividade que tu poderia ter. Então, a compra é o principal indicador, o CMV, é o indicador principal que tu deve olhar assim, olha, eu tenho clientes, para vocês saber, que analisam isso diariamente. Ele trava o sistema dele. Se a minha venda hoje é 10 mil, posso comprar só 7. Se eu vendi do dia 1º até o dia de hoje 100 mil, a minha compra não pode ter ultrapassado 70%, que é 70 mil. Então, eu tenho vários clientes que isso trava na hora de comprar. Opa, tu tá tentando comprar mais do que o percentual normal, tu não pode comprar mais que 70. O máximo dos máximos, quando tá ruim, é 70. O ideal é que fique em 69. Então, o primeiro indicador que você precisa se preocupar para analisar na gestão financeira, para você ser lucrativo, para você não pagar valores indevidos aqui, é o indicador do CMV. É a compra, certo, gente? Ah, e Denise, mas não tem como, eu preciso comprar, ou senão vai faltar o estoque. Então, reveja a margem, veja markup, faça desenhos aí para aumentar faturamento, desenhe meta, enfim, mas você precisa entender que se a tua compra, se o seu CMV está ultrapassando esse indicador, tu não vai ter lucro. Aqui, por exemplo, eu dou um exemplo, né, gente? Se o faturamento deu 100 mil no mês, a compra não poderia ultrapassar 69 mil, tá? E se o custo ficar maior, se o custo da compra aqui ficar maior, muito difícil, gente, quase nunca, isso eu vejo todos os dias, só para vocês entenderem, tá? Eu vejo praticamente que todos os dias. Se o indicador, se o CMV está acima de 70%, 99% das empresas é prejuízo. Então, cuidem, tá, gente? Cuidem para que vocês possam aí analisar suas margens, analisar aí seu estoque. Daqui a pouco tu tá também com o teu estoque inchado, muito gordinho, daqui a pouco fica só com o estoque que você precisa, né? Hoje em dia as empresas estão trabalhando com o mínimo de estoque possível, né? Então, fiquem ligados aí também. A folha de pagamento é outro indicador que eu gosto muito de comentar com vocês. O ideal é 7,5%, não pode ultrapassar 8% do faturamento. E quando eu falo folha, eu não estou falando só a folha. É a folha, é o INSS, é o FGTS, é a provisão de férias, provisão de décimo, é tudo no pacote. Benefícios que você paga para o funcionário, bonificação, enfim, comissões, tudo aqui, tá, gente? Somando tudo isso, versus faturamento, a folha de pagamento não pode ultrapassar 8%. Tá, gente? Tomem cuidado. Se a tua folha, eu vejo muitas folhas de pagamento, o custo da mão de obra dos funcionários
8, 10, 8,5, 10, 10,5, 11. Semana passada fui chamada num cliente que estava 14%. Eu disse, cara, tu tá, além de ter prejuízo, é prejuízo alto, porque aqui, ó, mostrei para ele. Então, gente, cuidem, se cada funcionário está faturando, quantos que cada funcionário está faturando? Eu costumo pegar o número de funcionário da empresa e dividir pelo faturamento. Se dá menos do que 34 mil, já sendo uma louça, tá, gente? Então, vamos cuidar, vamos ficar atento para que o custo da tua folha também não ultrapasse o indicador que a gente disponibiliza. Eu sei que tem empresas, por exemplo, mercados, ou várias empresas do litoral que vendem muito mais entre novembro até março, e depois naqueles meses do inverno o faturamento cai lá embaixo, ele fica oscilando. E não só quem é do litoral, mas outras empresas, que geralmente junho é um faturamento totalmente diferente lá de dezembro. O faturamento de junho, de julho, é diferente de novembro e dezembro, tá? Então, às vezes oscilam, o indicador fica um pouquinho para cima, às vezes fica um pouquinho para baixo, ok? Mas uma média geral no ano, por isso que tem que ser acompanhado mensal, semestral, trimestral e também anual, sempre. Mas uma média no ano que não ultrapassa isso aqui. Senão você está, em algum momento aí, você está dispondo mais de recurso do que você poderia para dependendo aí das despesas que você está pagando. Tá, gente? Então, a folha, como eu disse, eu sei que vai ter empresas que têm sazonalidades diferentes, né? Uma série de questões, mas o ideal é que a nossa folha de pagamento, a média geral, fique até 8%, o bom mesmo é 7,5%, tá, gente? Então, cuidem, esse indicador aqui é um dos indicadores que, de cara, quando eu vou fazer uma gestão financeira, quando eu vou olhar o financeiro de uma empresa, eu já analiso também, tá? Como a gente diz, leva em consideração os meses de altas e baixos, tá? Aqueles meses que tu sabe que tu vai vender menos, tu vai ter que fazer campanhas, vai ter que investir um pouquinho em marketing, propaganda, para tentar, né, equilibrar a venda. Então, tu também vai ter que ter essas tomadas de decisão, essas estratégias assertivas nos momentos hábeis ali, para usar elas também. Tá? Por isso a importância também de vocês ter marketing, né, ter propaganda, ter um mentor aí na sua empresa, porque se tu tem um mentor, se tu tem uma mentoria financeira, alguém que lhe ajuda nessas questões, ele já vai conseguir te ajudar. E eu coloco aqui também alguns indicadores que a gente auxilia, levando em consideração empresas que às vezes faturam mais e menos, as oscilações, né, dos faturamentos. O aluguel é em torno de 1,5% do faturamento, a despesa de aluguel. O bom é que fique 1%, tanto o aluguel quanto a energia elétrica, tá, pessoal? Mas até 1,5%, ok. Só que a gente vê, às vezes, pessoal aí que está 3%, 5% do faturamento vai só para pagar o aluguel. Daí já fica preocupante também. As despesas financeiras, juros, despesas bancárias, vai lá, pega um empréstimo, pega um financiamento, aqueles juros, né, sobre esses financiamentos bancários. O bom é que fique até 0,5% do faturamento, 0,5% do faturamento. Mas cuidem, porque a gente vê muito também, tá, pessoal? Empresas que pagam 3% do faturamento só de juro todo mês. Isso é preocupante, né? Tu tem uma lucratividade ali de 8, mais 3 tu tá dando só para as despesas bancárias. Então, tomem esse cuidado, tomem essa consciência, porque é muito bom quando vocês têm consciência de quanto eu estou gastando para cada conta. Quando você tem essa consciência, você vai ter estratégia, você vai ter decisões assertivas para diminuir, para tentar entrar dentro, né, de um processo mais assertivo, de um processo mais lucrativo. Despesas com cartão de crédito, né? Quando você vende uma venda lá no cartão de crédito e débito, se é R$100 a venda, se é no crédito, tu não vai receber 100, tu vai receber, sei lá, 98, R$2 vai ficar lá para despesa de cartão de crédito. Então, cuidem, porque o total dessa despesa de cartão de crédito, o bom é que ela fique no máximo 0,8 do faturamento. Também auxilio muitas empresas que isso aqui, às vezes, ele está ultrapassado e aí não causa o lucro que a gente espera, tá, gente? Então, tomem consciência e cuidado com os valores que você está pagando lá para as operadoras também de cartão, né? E tudo vai de negociação. Tinha um cliente que estava pagando lá no crédito, acho que 2 e alguma coisa. A gente foi lá, a gente diminuiu quase 0,5. Através de uma negociação, através de um diálogo, explicando, olha, aqui eu preciso, né, a parceria, isso e aquilo, conversando, dialogando, né, e mostrando também para eles que você quer continuar a parceria. Eu sempre digo, aquele que não vai lá, que não fica barganhando, ele também não vai ganhar,
porque aquele que está quietinho, né, o banco não vai vir oferecer uma taxa menor se você está bem confortável com a que ele está te ofertando. Então, isso também, tu tem que ter um financeiro que sempre fique fazendo essa barganha aí, ó, eu preciso que você me ajude, eu preciso diminuir as despesas de cartão, eu preciso que as taxas de você sejam melhoradas. Isso sempre tem que existir. Tá, gente? Em qualquer compra, negociações nas compras, o pessoal dos compras aí, o pessoal que faz a compra tem que saber dialogar, ele tem que saber negociar. Se ele não sabe negociar, gente, a empresa também não vai ser lucrativa. Porque na hora de fazer uma compra é ali que ele tem que pegar o sangue do outro e dizer, cara, aqui, aqui, aqui. Então, a pessoa que faz compra, a pessoa que cuida dessa questão, desde as taxas de cartão, é questão de saber. Um financiamento no banco é questão de você também saber conversar, de você também saber dialogar. A parceria, né? Tudo na parceria. Agora, se a gente fica ali acanhado, quietinho, reservado, né? Muitas coisas a gente não vai usufruir. Propaganda, marketing e publicidade. Também é 0,8 do faturamento, tá, gente? A gente sabe que tem meses que vocês fazem campanhas, né? Fazem projetos novos e tudo, toda aquela questão. Então, às vezes, tem meses que isso aqui vai dar uma levantada. Tem meses que o faturamento para baixo. Então, a gente leva também isso em consideração. Tem meses que tu gasta 1, 2, 1,5% para o marketing, mas é aquele mês que o meu faturamento ficou mais baixinho, é aquele mês que eu tive que fazer uma campanha, eu tive que fazer algo diferente, né, para buscar mais lead. Então, isso também a gente compreende, tá, pessoal? Só que vamos cuidar, numa média geral, o que a gente está gastando. Tá? Embora eu prefiro sempre gastar mais em marketing do que em despesas bancárias, tá? Em publicidade do que em despesas bancárias. Então, vamos cuidar, né? O que a gente está aplicando, se realmente está também tendo, né? A questão do retorno. Quem cuida aí, o mentor de vocês também tem que analisar isso. Será que eu estou tendo retorno dessas campanhas, desse custo que eu estou tendo de publicidade, propaganda, marketing, enfim? Tá, gente? Então, todos os indicadores, conforme eu falei aqui para vocês, eles podem oscilar, tá? A gente recomenda apenas, mas não é uma lei, isso aqui não existe uma lei que diga que é assim. A gente recomenda com base no que a gente já conseguiu implantar em determinados clientes que já conseguem operar exatamente assim ou até menos. Tá? Então a gente pega uma média geral daquele cliente bem organizado, daquele que consegue operar assim para poder passar aqui para vocês. Mas, como eu disse para vocês, novamente eu digo aqui, a gente entende que, né, há oscilações, há sazonalidades, há queda de faturamento, há aumento, então toda essa questão aí também é levada em consideração, por isso a necessidade de também analisar anual, né? Analisar os indicadores de vocês anual. Será que eu estou tendo o lucro líquido final do ano? Quanto que ficou? Ah, ficou 2%, ficou 1%, 5%. Vamos rever. A gente poderia chegar em 8%. Eu sei de clientes que já conseguem ter essa lucratividade de 8, 8,5%. Então, a gente também consegue, basta que nós também nos organize, acompanhe, né, e faça com que a empresa cada vez seja mais lucrativa através de decisões, estratégias assertivas. Outro assunto também que eu acho bem importante falar com vocês é a margem de contribuição. Vocês ver as margens de contribuição, você saber quanto que está as margens de vocês entender que as margens de contribuição é algo que vocês têm que rever quase que diariamente mesmo, tá? Porque a margem de contribuição, através da margem de contribuição é que você vai definir se você vai lucrar ou não, tá, gente? Então, vamos acompanhar as margens de contribuição meio que diariamente, não deixem para só lá no final do mês vocês, eu vou lá olhar quanto é que ficou a minha margem. Gente, margem, vocês precisam olhar quase que diariamente, tá? Porque se as margens de vocês estão baixas, mesmo que você venda, só dá para pagar o custo ou talvez até no prejuízo está ficando, né? Então, as margens, elas têm que estar de acordo, elas têm que estar rentável, né? Então, sempre, aí eu deixei até a fórmula para vocês, mas o sistema já faz tudo isso prontinho, né, para vocês. Então, a média geral, assim, da margem de contribuição, eu sempre indico que fique acima de 40, tá, gente? Então, vamos tentar ficar aí atento às margens de contribuição, ponto de equilíbrio também. O ponto de equilíbrio, lembrando que é para você saber quanto que vocês precisam faturar, quanto que vocês precisam vender para conseguir pagar os custos que vocês têm. Até aquele momento você não tem lucro, você não tem prejuízo, é neutro, é zero. A partir dali é que você começa a ter lucro. Então, o ponto de equilíbrio também é um indicador bem importante que vocês façam, que você saiba, poxa, eu preciso vender tantos mil para mim conseguir pagar as contas somente, para mim conseguir pagar a minha operação, meu custo da minha operação. Então, você precisa saber quanto que eu preciso vender esse mês para me pagar o meu custo.
para me pagar a minha operação. A partir dali é que você começa a ter lucratividade. Até aquele momento você fica aí num ponto neutro, tá, gente? Então, isso também é importante. Os markup também, tá, gente? Os markup é bem importante também, porque através do markup é que você vai conseguir aumentar a lucratividade da empresa, né? Você vai conseguir saber qual o preço que eu posso vender, esse preço, será que eu posso colocar por esse preço? Será que eu vou estar ganhando se eu colocar determinada precificação? Então, o markup também é bem importante, tá? É outro indicador que eu super indico e digo para vocês mais uma vez, o markup também tem que ser analisado diariamente, tá? Deixo aí a fórmula, né, e algumas explicações sobre o markup, mas o markup ele apenas serve para você precificar assertivamente. E tem empresa que não, o sistema às vezes está desatualizado, o sistema não ajuda, ou ele não sabe a importância de ter o markup sempre certinho para precificar os seus itens, para precificar seu produto, seu serviço, enfim. Então, gente, atenção, analisem seus markups, suas margens de contribuição, seus pontos de equilíbrio, mas principalmente não esqueçam que vocês precisam ter DRE gerencial, fluxo de caixa, e aí tem muitos outros indicadores. Ai, Denise, mas eu tenho aqui uma despesa de viagens. Quanto que eu posso gastar por mês? Gente, a gente tem muito mais indicador, a aula aqui, ela não quer se tornar maçante, então ela não traz todos, mas ela traz alguns exemplos, tá? Por exemplo, o Prolabore do sócio, tá? Geralmente os sócios querem contribuir com um prolabore de um salário mínimo. Por quê? Porque paga INSS, paga imposto de renda. Então, sempre lembrem-se que o prolabore, a retirada do sócio também tem um indicador. Não adianta, sobrou 8% de lucro, mas o sócio quer retirar 10% da empresa. Gente, não é assim. A empresa precisa também, lembrando, ter uma reserva legal. A empresa precisa ter uma reserva legal. O que é a reserva legal? É uma reserva para qualquer contingência, qualquer momento, qualquer imprevisto que pode acontecer. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, a gente precisa ter uma reserva para quando acontecer atos que a gente daqui a pouco, né, não tinha previsto lá no nosso orçamentário, como veio muitos casos, enchente, veio, né, a questão também do coronavírus. Então, a gente precisa estar preparado para esses momentos aí que daqui a pouco vai vir e a gente não sabe quando que vai vir. Então, a empresa precisa, eu sempre digo assim, ó, da lucratividade da empresa, pelo menos 2% daquela lucratividade, faz uma reserva, faz uma aplicação, vai colocando lá. Amanhã ou depois surge algo, um negócio favorável e tal para a empresa, e aí você vai estar pronto para isso. Ou então, quando vem momentos inesperados, você também vai estar pronto para passar por eles. Então, tenha uma reserva legal. A retirada de sócios, a gente também tem indicadores para retirada de sócio, para distribuição de lucro. Sobrou 8% do faturamento de lucro, eu vou mandar todos os 8% para o sócio. Não, gente. Vamos desenhar indicadores conforme a necessidade, conforme o perfil, né, de vocês, da empresa de vocês, mas não vamos simplesmente pegar todo o lucro, manda para o sócio. Tá aí a empresa. O lucro é da empresa, a gente pode mandar uma parte para o sócio, sim, até porque o sócio precisa comprovar seus gastos, seu cartão de crédito, seus investimentos, e eu entendo, super entendo. Então, uma parte da distribuição de lucro vai para ele, mas uma parte daquele lucro também precisa ficar na empresa, investido na empresa, ser reinvestido na empresa, certo, gente? Também sempre vou pedir para vocês um cuidado enorme. Não misturem contas de pessoa física com pessoa jurídica. Eu pego o dinheiro da empresa, pago minhas contas, eu pego o dinheiro meu e pago as contas da empresa. Não. Primeiro, por uma questão legal. Primeiro, numa questão de legislação, não façam isso. Dinheiro da empresa é para pagar as contas da empresa. Ela pode pagar um prolabore para o sócio, o sócio pode ter uma retirada mensal, ok, que a gente decidir, organizar, tudo certo. Mas não simplesmente pegar todo o dinheiro da empresa e misturar pessoa física, PF com PJ. Não, gente, o que é da empresa, o que é do sócio, do sócio. Determine uma retirada que o sócio precisa por mês e aquela retirada é dele. Uma distribuição de lucro, ok, acho muito saudável, um prolabore, enfim, o que for decidido, mas o restante é da empresa, não pode misturar. O que é da empresa, o que é do sócio, é do sócio. Certo, gente? E já indo também para a conclusão, então, com a gestão financeira, a gente analisa, a gente vê isso diariamente através de mentoria e assessorias, que as empresas lucram muito mais. As empresas têm uma lucratividade muito mais alta, 3, 4 vezes mais do que você não tendo uma gestão eficaz da parte financeira aí no seu negócio. Como eu disse, independentemente de porte, se é pequeno, se é grande, e a análise dos indicadores é algo assim indispensável.
Tenha essa análise de indicadores, analise seus custos, saiba se você está dentro ou não dos indicadores padrões, saiba se a sua empresa está sendo ou não lucrativa, se ela está tendo a lucratividade ideal ou não. Ah, mas eu estou lucrando, Denise, está dando para me pagar minhas continhas, está tudo certo. Gente, não é assim que funciona. Você nasceu para ser um empresário de sucesso. O seu CPF, o seu CNPJ, ele não existe para ser só mais um CNPJ. Porque dá dor de cabeça, porque dá correrio, porque toma tempo que era para a gente estar com a família, porque toma tempo que era para a gente estar dormindo, descansando, ou lá num lazer. Então vamos fazer isso valer a pena. Você não precisa daqui a pouco trabalhar, ser produtivo, você precisa o quê? Ficar na área estratégica da tua empresa. Você que é dono de negócio, você precisa estar na área estratégica, não lá na operação. Você precisa ter pessoas boas que façam a sua operação, mas lá na área estratégica, para ver como ser mais lucrativo, para estudar, para analisar esses indicadores aqui, para saber, poxa, se eu fazer isso, se eu tomar essa e essa decisão, se eu ser estratégico a esse ponto, eu consigo lucrar mais, é você que precisa fazer. Então, você, dono de negócio, você que é aí o titular, você que é o sócio da empresa, fique na área estratégica, não saia da área estratégica da tua empresa, para ela poder ser, claro, sempre mais lucrativa. O teu lugar é tomando decisões estratégicas e não lá na produção, apagando incêndio, enxugando gelo, certo, gente? Então, cuidem da área financeira da sua empresa. Tenha pessoas que cuidem para vocês, mas vocês também acompanhem os indicadores, tenham reuniões, feedbacks de reuniões é muito importante. Uma reunião para vocês entender como foi o mês, como foi a quinzena, como foi os primeiros 10 dias, como foi o ano, o trimestre ou o semestre, é indispensável. Através dessas reuniões, a gente toma a nossa consciência, a realidade que está acontecendo na nossa empresa, e a partir daqui, a partir do momento que eu vejo que eu estou com a minha folha de pagamento muito alta, a partir do momento que eu vejo que a minha compra está muito alta, que o meu CMV está fora do indicador padrão para a minha empresa, eu tomo consciência, eu tenho a ciência, e a partir daqui eu começo a ter decisões melhores, eu começo a ter estratégias mais assertivas para lucrar mais. Certo, gente? Um grande abraço e qualquer dúvida também eu fico aqui. Lembrando que, caso o sistema de vocês não façam esses indicadores tão necessários, a gente aqui está pronto para auxiliar vocês também. Um grande abração e qualquer dúvida também vocês podem nos contatar. A gente tem mentoria, a gente tem assessoria no nível aí financeiro, um nível bem elevado. Aqui foram exemplos que a gente trouxe, né, para não tornar também uma aula muito maçante, mas a gente tem também mais indicadores aí conforme o histórico, conforme o faturamento, conforme a atividade da sua empresa. E lembre-se, quando a gente toma consciência dos dados e fatos, a gente começa a tomar decisões e estratégias melhores para ser mais rentável e para ser mais lucrativo.